Olá, amigos e amigas! Mais uma vez estou aqui, bem perto de você, para partilhar uma boa leitura para uma boa reflexão. A reflexão que hoje quero partilhar com você através de um pequeno texto da famosa autora chilena, ou melhor, escritora chilena, Isabel Allende, aquela que escreveu também um famoso livro ou romance, A Casa dos Espíritos. Mas não é desta obra o texto. Essa obra, com que ela ficou muito conhecida, é uma das obras mais lida e comentada no mundo todo dessa escritora, e eu recomendo a leitura desse romance. Mas é de um texto recente que ela escreveu sobre como é que ela estava vivenciando, vendo a pandemia. Isabel, além dela hoje vive nos Estados Unidos com sua família, ou melhor dizendo, com seu marido, e ela tem aproximadamente 77 anos. E é interessante ouvi-la, uma pessoa que já tem uma certa idade, com uma certa experiência, falar sobre essa situação que ainda a maioria da humanidade não conseguiu extrair ensinamentos, ou ainda não entendeu que mensagem positiva, que é complicado e que é difícil a gente perceber isso, essa situação de pandemia vem nos trazer. Quais são os ensinamentos? Algo que nós podemos aqui conjecturar é a questão da morte. O quanto que a pandemia nos mostra o medo que nós temos da morte. E o que é a morte? Será que se nós entendêssemos de fato a morte como uma passagem, como uma transição, nós teríamos tanto medo dela? E também me questiono se nós falássemos, comentássemos, refletíssemos mais sobre a morte, se calhar nós seríamos menos egoístas, menos ambiciosos, menos preconceituosos, menos racistas, porque iríamos perceber que a morte vem também como elemento parte da nossa vida para nos mostrar o quanto que nós não temos nada, que nada de fato nos pertence e que nós temos que todos os dias treinar e exercitar o desapego. E esse texto simples, mas de uma grandeza reflexiva imensa de Isabel Allende, que aqui irei partilhar com vocês, nos traz essas questões, estas reflexões. Na vida tão materialista, tão capitalista que nós temos, nós esquecemos o que é prioridade para a nossa existência e dedicamos a nossa máxima atenção, a nossa preocupação para bens materiais. E olhem que esses bens materiais, por vezes, são supérfluos, não são necessários para a nossa vida. E vale essa reflexão hoje, diante dessa situação que nós vivemos, uma situação planetária. Partilho assim com vocês o texto de Isabel Allende, escritora chilena. Consultada pelo principal medo que implica o vírus, que é a morte, a escritora contou que desde a sua filha Paula morreu há 27 anos, perdeu o medo para sempre. Primeiro, porque a vi morrer em meus braços e percebi que a morte é como o nascimento, é uma transição, um limiar, e perdi o medo no pessoal. Agora, se me pegar o vírus, eu pertenço à população mais vulnerável, às pessoas mais velhas. Tenho 77 anos e sei que se me contagio, eu vou morrer. Então a possibilidade de morte se apresenta muito clara para mim, neste momento. Eu a vejo com curiosidade e sem medo. O que a pandemia me ensinou é a soltar coisas, a perceber o pouco que preciso. Não preciso comprar, não preciso de mais roupas, não preciso ir a lugar nenhum, nem viajar.
Eu acho que eu tenho demais. Eu vejo a minha volta e digo, para que tudo isso? Para que eu preciso de mais de 2 pratos? Depois, perceber quem são os verdadeiros amigos e as pessoas com quem eu quero estar. O que você acha que a pandemia nos ensina a todos? Ela está nos ensinando prioridades e nos mostra uma realidade. A realidade da desigualdade, de como algumas pessoas passam a pandemia em um iate no Caribe e outras pessoas estão passando fome. Também nos ensinou que somos uma única família. O que acontece com um ser humano em Wuhan acontece com o planeta, acontece com todos nós. Não há essa ideia tribal de que estamos separados do grupo e que podemos defender o grupo enquanto o resto das pessoas se esfrega. Sem muralhas, sem paredes que possam separar as pessoas. Criadores, artistas, cientistas, todos os jovens, muitas mulheres estão se colocando uma nova normalidade. Eles não querem voltar ao que era normal. Eles estão pensando em que mundo nós queremos. Essa é a pergunta mais importante nesse momento. Aquele sonho de um mundo diferente. Para lá temos que ir. Eu percebi em algum momento que você vem ao mundo perder tudo. Quanto mais você vive, mais perde. Você vai perdendo seus pais primeiro, pessoas às vezes muito queridas ao seu redor, seus animais de estimação, lugares e suas próprias faculdades também. Não se pode viver com medo, porque te faz imaginar o que ainda não aconteceu e sofre o dobro. É preciso relaxar um pouco, tentar apreciar o que temos e viver no presente. Por Isabel Allende. Uma boa leitura para uma boa reflexão.